Ele foi editor político e editor internacional do jornal O Povo. Foi diretor de comunicação da Universidade Federal do Ceará e do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje está à frente de uma firma de assessoria de comunicação, produz e apresenta o programa Sociedade na TV Diário. José Rangel, jornalista colunista, é o nosso convidado da semana. Tudo bem, José Rangel? Tudo bem, é uma satisfação muito grande poder participar desse programa com vocês aqui. E estou à disposição, vamos conversar. José Rangel, analisando aqui o seu currículo, a gente pôde ver que você tem vastas experiências fora do país, como também aqui no Brasil, especificamente na capital cearense. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência fora e a tua experiência aqui em Fortaleza. Bom, eu comecei como jornalista escrito no início dos anos 60 e 66. Eu tinha uma coluna social, aí depois passei para ser editor político, uma coluna política e editor político do jornal O Povo. Nesse período, eu fui convidado pelo governo francês para fazer uma bolsa de estudos na França. Em princípio, era apenas um estágio de 6 meses, mas lá chegando, eles resolveram realmente me dar uma bolsa completa para fazer todo o curso de jornalismo, não é? Na volta, eu fui ser editor político do jornal O Povo, e depois chegou uma coluna, e fui assessor desse período, assessor de imprensa da universidade, do tribunal, e também de alguma secretaria de Estado. Qual foi a maior diferença na tua experiência de jornal, tanto na rádio como na televisão? Qual foi a maior diferença, já que você teve as duas experiências, tanto aqui no Brasil como também em Paris, qual foi a maior diferença? Quando eu cheguei, eu fazia rádio e televisão, nesse período, fazia rádio, eu tinha um programa de rádio na Rádio Verdes Mares e fazia o jornal. Quando eu fui para a França, eu fui para fazer um estágio, não é? E no curso de formação de jornalista da Universidade de Paris, que é a universidade ligada à Sorbonne. E então, aí realmente foi quando se começou a desenvolver a parte de redação, a redação científica, que na época estava se começando, a redação eletrônica, que já se falava em internet. Eu tinha um professor que dizia: ou vocês aprendem alguma coisa de informática, ou serão, no futuro, analfabetos. E, na realidade, é o que se vê. Hoje, todas as redações são informatizadas, não é? Nesse período, teve muito interessante, porque o jornal na época ainda era composto em chumbo, toda o parque gráfico, com aquela insalubridade toda, e depois veio o offset, né? Toda aquela evolução. Na época, nos anos 60, se fazia fotografia para reprodução fotográfica, era clichê. Eu acho que você nem chegou a ver isso no curso de jornalismo. E então, hoje, todo esse sistema. Então, a imprensa lá na França era diferente, porque eles são muito mais analíticos. Tem uma diferença muito forte, porque nós seguimos muito o modelo, a imprensa brasileira segue muito o modelo da imprensa dos Estados Unidos, não é? E na França, na Europa, de um modo geral, eles são muito mais analíticos, não é? Um texto é muito mais demorado. O que aqui se diz em 4 linhas, eles precisam de 15 linhas para dizer a mesma coisa. Há uma diferença muito grande. Uma diferença maior que eu vi, porque lá no meu curso a gente já fazia laboratório. Aqui no curso, quando eu voltei, eu fui dar umas palestras e fazer alguns trabalhos com os estudantes de comunicação da época. Não havia nem jornal para que o aluno lesse, né, para poder comparar o que é que havia entre uma coisa, entre um jornal e outro. Então, muitas diferenças. Esse avanço até mesmo na questão acadêmica, na área da educação,
Você que estudou fora, também teve essa oportunidade de estudar fora e estudar também aqui no Brasil, também pode fazer esse parâmetro. Qual as diferenças também que existem entre os cursos, qual foi a demanda de lá para cá, tanto a diferença entre essa questão dos dois países, como também a mudança de antigamente para agora. A precisão de hoje ter laboratórios, estúdios, para que o curso de jornalismo ele possa ser eficaz. Se no meu curso, na faculdade, nós já tínhamos, era em Paris, laboratório completo, estúdio de televisão, estúdio de rádio. Não é? O forte na época era realmente o rádio, porque o rádio ainda hoje é essa potência toda, porque todo mundo ouve rádio. Então, o alcance do rádio é notável. Lá, estudava-se muito rádio. Não é? E havia muita exigência. Enquanto aqui os alunos, na época, a turma não queria muita coisa, era cumprir a tarefa, nota, professor, nota, pedir nota. Lá não, você realmente tem que trabalhar bastante. Não é? Quando eu cheguei, eu fui para uma classe de aluno francês, ou que tinha o francês como língua materna. Eu era o único que não tinha o francês como língua materna, porque havia um canadense e alguns 2 outros alunos da África francofona. E havia uma exigência muito grande para que se escrevesse todo aquele texto no francês correto, né? E havia essa exigência. Então, tanto é que a minha diretora de estágio, logo no início, me chamou e disse: olha, ou você aprende francês como é para ser, ou então eu vou te devolver para o Brasil, vou mandar cancelar a tua bolsa. Entende? E realmente, aí você procura se integrar, procura estudar mais. Eu procurei não andar muito com brasileiro, tive mais uma convivência com o francês, que era para poder exatamente me integrar dentro daquele contexto e poder aprender a língua. A evolução da imprensa é notável. Eu estagiei em jornais como o Le Monde, o Figaro, estagiei em 2 jornais do interior da França, da imprensa do interior da França, o Ouest France, em Rennes, e o Nice Matin, na cidade de Nice. E havia uma evolução muito grande. Os jornais, lá, o que se dizia que um jornal com menos de 300 mil exemplares não sobreviveria. E eu olhava e dizia: meu Deus, e no Ceará juntar a imprensa inteira não tira 100 mil exemplares. Especificamente dos cursos de jornalismo, a evolução, você acha que foi importante você ter estudado fora, ou teria sido para você culturalmente a mesma? Não, a importância é notável, porque o que a gente aprende na convivência e cientificamente dentro do curso, em técnica de redação, de jornalismo impresso, de comunicação, de rádio e televisão, aqui ainda hoje os nossos laboratórios, as nossas faculdades não oferecem isso, não é? Não oferecem. Então, por quê? Você tem um estágio, você é acompanhado naqueles estágios, eles te mandam fazer matéria fora, você vai para o laboratório, para a sala, a redação do curso, e então você tem tudo. Eu me lembro bem que eu tive uma matéria para fazer na época, e ainda estava se iniciando essa história toda de internet, de computador. E no curso eu estava precisando fazer uma matéria sobre a passagem do De Gaulle pelo Brasil, e você fazia uma pesquisa da tua sala de aula com a Biblioteca Nacional da França. Então, naquela época, no início dos anos 60, isso 70 já existia.